Queridos, eu quero falar com vocês sobre princípios que nos fazem crescer, ok? Princípios que nos fazem crescer. E de forma objetiva, eu quero compartilhar com você para que você leve para casa esse conselho, alguns desses conselhos, e aplique o mais rápido possível. O que você ouvir aqui, aplica agora, se você puder, senão, chegando em casa, vai ser um dever de casa para você colocar o mais rápido possível. Princípios que nos fazem crescer. O primeiro princípio que eu quero ver com você é o princípio da organização, sobre a premissa que a organização precede o crescimento. Tudo que nós organizamos, estamos preparando aquilo para o crescimento, ok? Bagunça é um impeditivo de crescimento. A organização é uma chave de crescimento. A organização, ela precede o crescimento. Vem comigo para Marcos, capítulo de número 6, versículo 37 em diante. E nós vamos ver um milagre tão conhecido de Jesus, que é a multiplicação dos pães. E vamos ver esses princípios aqui. O principal deles é o princípio de organização. E como nós podemos, de forma prática, colocar ele no nosso dia a dia. Marcos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 37, nós vamos ver aqui uma parte, uma boa parte da multiplicação dos pães. E aí nós, então, vamos entender como colocar esse princípio da organização em prática. Você pode vir comigo aqui no versículo 35, Marcos 6, 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já avançado a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus os ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100, 100, 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, olha só, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Prestou atenção nessa palavra? Os abençoou. E partindo os pães, e deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda colheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram pães eram 5.000 homens. Aleluia, que texto poderoso, né? Eu quero focar em primeiro lugar o versículo 41, que diz: erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Como é que nós começamos a compartilhar ou colocar em prática o princípio da organização? Na primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus nos ensina princípios claros de organização. Qual é o primeiro passo para aplicarmos o princípio da organização? É o que ele fez. Jesus estava cercado de uma pequena multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A gente tem que enxergar aqui 15 a 20 mil pessoas, ok? Eles estão há 3 dias nesse lugar deserto, separado à parte da cidade, onde tinha os mercados para comprar comida. Os discípulos dão uma cutucada em Jesus e dizem: Jesus, despede a multidão para que eles possam ir para suas casas ou lugares de compra de mantimento, alguma coisa nesse sentido, para que eles possam comer. Estão nesses dias, talvez depois desse período já vão desfalecer, eles precisam. Mas eles disseram que eles vão e que eles arrumem comida, para que eles não desfaleçam, não morram de fome. Jesus olha para eles e diz: dai vós mesmos de comer. Ele não diz para a multidão, ele diz para os discípulos, os cooperadores, a sua equipe de trabalho, a sua equipe de milagre. Ele olha para os discípulos e diz: dai vós mesmos de comer. Um dos discípulos dizem: Senhor, mas se tivéssemos 200 denários, quase um ano inteiro de trabalho, nós não conseguiríamos comprar pão suficiente ou comida suficiente para essa multidão. Jesus então pergunta, dizendo: o que vocês têm nas mãos? Eles foram lá, verificaram, viram no moço que ele tinha trago a lancheira, o lanche dele, 5 pães e 2 peixes. Eles pegam aquilo que o menino, nós entendemos aqui, voluntariamente entregou nas mãos dos discípulos para entregar na mão do Senhor. E quando o Senhor pega os 5 pães e os peixes, o que ele faz? A Bíblia diz que ele pega o pão e o peixe, principalmente o pão, mas representa tudo aqui, o pão e o peixe. Ele ergue ao céu e ele os abençoou. Queridos, eu e você precisamos da bênção de Deus em tudo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Mas eu estou aqui para dizer que nós temos a bênção de Deus sobre tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos.
Porque quando Jesus, a Bíblia diz, ele ergue aos céus, erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou. A palavra abençoou no original grego é eulogeu. Eulogeu, abençoou, significa invocar bênçãos, consagrar algo com solenes orações, pedir a bênção de Deus sobre algo, pedir a Deus para abençoar, algo para uso de alguém, pronunciar uma bênção consagratória sobre, ou clamar o favorecimento de Deus. O que é abençoou? Em palavras mais simples, abençoou é clamar pelo propósito. Clamar pelo propósito. O primeiro passo para nós organizarmos o que Deus tem nos dado é saber o propósito. Do para quê e do porquê que Deus colocou aquele algo nas nossas mãos. E não só algo nas nossas mãos, mas também entender qual o propósito dos relacionamentos que Deus tem nos dado, tem nos abençoado. Quando nós entendemos o propósito das coisas, segundo a ótica de Deus, nós temos a oportunidade de organizar as coisas a partir da ótica de Deus. Tudo que Deus cria tem propósito. E tudo que Deus cria tem propósito, tem o funcionamento correto das coisas. Elas fluem, elas prosperam, elas frutificam, elas crescem, elas estão no lugar certo quando estão alinhados ao propósito de Deus. Você vai lembrar, Deus criou todas as coisas em 6 dias. E cada dia da criação, no final do primeiro dia a Bíblia diz que Deus viu que era bom. No segundo dia Deus viu que era bom. No terceiro dia Deus viu que era bom. No quarto dia Deus viu que era bom. No quinto dia Deus viu que era bom. No sexto dia era bom. Até que ele cria o homem, né? Depois vem junto à criação da mulher. Quando ele cria o homem e a mulher, Deus diz, é muito bom. Ele não está só admirando a sua capacidade de criatividade, a sua força de criação. Está dizendo, olha como é que eu fiz, eu sou um artista, está muito bom. Não. Ele olha para o que ele criou e diz, tem propósito, por isso é bom, tem propósito embutido na criação. E se a criação, ou o homem que vai governar sobre a criação, reconhecer o propósito, entende? Respeitar o propósito, organizar mediante o propósito, aquilo que é bom sempre será bom. E nas mãos do homem, segundo o propósito de Deus, ainda vai ser melhor, vai ser muito bom. Mas às vezes nós, porque queremos utilizar as coisas rápido, ou queremos imitar alguém na utilização de alguma coisa, ou queremos utilizar até mesmo de uma forma de relacionamento, aquilo que Deus nos confiou, mas não dentro do propósito de Deus, nós podemos cometer, preste atenção, vai assustar um pouquinho a palavra, mas eu já vou explicar, a gente pode cometer alguns abusos. O que é abuso? Abuso é você utilizar algo fora do qual o propósito que ele foi criado. Imagina que eu estou no carro, vou sair com o carro para ir para casa, furo o pneu do carro. Aí furo o pneu do carro, o que eu quero fazer? Gente, em vez de eu gastar o pneu step do carro, ou não tenho o pneu step do carro, eu pego a Bíblia e coloco a Bíblia como step do pneu, no lugar do step do pneu do carro. O que eu vou fazer? Não vai dar certo, eu não vou conseguir chegar em casa, vou precisar de apoio, e eu terei abusado da utilização, porque é um livro, no sentido estético da coisa, né, material. É um livro que eu vou colocar, não vai rodar, não vai sustentar o carro, eu estou abusando. Se eu colocar o tablet, eu estaria abusando. Se eu colocar essa caneca no lugar do pneu, eu estarei cometendo um abuso. Quando eu pego algo e coloco em utilização fora do propósito que foi criado, eu estou cometendo abuso. Mas quando eu utilizo algo que Deus me entregou, conforme o propósito que Deus me entregou, aquilo cresce, aquilo prospera, aquilo frutifica, aquilo flui, aquilo se torna maior a cada dia, porque está alinhado ao propósito, à bênção de Deus. Então nós entendemos aqui que o primeiro passo para nós vivermos o princípio da organização é clamar pelo propósito do que Deus tem nos entregue e das relações que Ele tem nos autorizado para viver. Jesus nos ensinou a levar diante de Deus o que temos, invocando uma bênção, buscando a manifestação do propósito daquilo que já está nas nossas mãos. Eu pensei desde ontem nessa mensagem, uma das coisas que me chamou a atenção nessa parte é, muitas vezes nós estamos mais de olho naquilo que nós não temos, do que aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, mas é o oposto. Isso é o que Satanás tenta trabalhar em nós. Deus tinha colocado tudo diante do homem e da mulher no jardim do Éden, e Ele diz, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Querido, parece que aquela árvore se tornou grande, o fruto se tornou, quase que impossível de não comer. Não era isso. Enquanto a voz do Senhor ecoava no coração de Adão e Eva,
eles tinham os olhares para aquilo que Deus tinha provido. De todas as árvores do jardim vocês podem comer. E a árvore do conhecimento do bem e do mal estavam ali. Eles tinham autoridade para dizer, Deus não autorizou. Ok? Eles tinham autoridade para usufruir de tudo mais, 99,9999% de tudo que Deus tinha dado, até que a voz de Satanás veio ao ouvido, e eles deixaram descer o coração. Quando a voz de Satanás desceu o coração, aí aquela árvore se tornou uma árvore irresistível, um fruto agradável, atraente, quase que dizendo, não dá para eu não pecar, para eu não desobedecer. Não era simplesmente só pela beleza ou pelo desejo externo, é por aquilo que estava influenciando agora o coração de Eva, depois o coração de Adão. Mas eu e você, quando estamos sobre o clamor do propósito, do que Deus tem colocado diante de nós, a gente vê a provisão de Deus no que Ele nos confia. Nós somos contentes naquilo que Ele nos confia e podemos extrair o melhor do que Deus nos deu conforme o seu propósito, quando nós vivemos alinhando as coisas que Ele nos confiou, nos alinhando, os relacionamentos que Ele nos autorizou a viver, conforme o seu propósito. Se o primeiro passo é clamar pelo propósito, então o segundo passo, achamos aqui, vem comigo aqui então no versículo de número 38 e 39 de novo, Marcos 6 ainda 38 diz, e ele lhes diz, quantos pães tendes? E de ver, e sabendo eles responderam, 5 pães e 2 peixes, parece pouco, né? Mas olha só na mão de Jesus, versículo 39, então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva, e fizeram, repartindo em grupos de 100 em 100, e de 50 em 50. Por que os discípulos agruparam o povo de 100 em 100 e de 50 em 50? Porque no versículo 39, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem. Jesus mandou os discípulos colocar a multidão em ordem. Se o primeiro passo para colocar o princípio de organização em prática é clamar pelo propósito e saber qual é o propósito daquilo que Deus nos confiou nas mãos, o segundo passo é estabeleça a ordem ou organize aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Uma coisa é saber o propósito, é muito bom eu saber que essa xícara não é step, senão eu vou abusar do seu funcionamento, vou colocar ela, não vai funcionar. Agora eu sei que é uma xícara, que eu posso colocar líquido, principalmente água. Bom, que bênção! Eu sei o propósito, eu posso andar à altura desse propósito. Outra coisa é colocar o propósito em ação. Eu preciso agora colocar em ação. Eu preciso organizar. Eu preciso estabelecer ordem no sentido de colocar em prática o propósito esclarecido que Deus já trouxe através da sua bênção. Ok? Às vezes nós ficamos com receio de colocar ordem. Será que vai? Eu fico imaginando os discípulos, talvez 12 cabeças, gente. Não é brincadeira gerir não, né? Imagina os 12, enquanto Jesus disse, bota a multidão aí em ordem. Ele não disse 50, 50, 100, 100. Não foi ele que disse. Ele disse, coloque a multidão em ordem. E os discípulos colocaram de 50, 50, 100, 100. Eu fico imaginando um falando, coloca de 20 em 20. O outro falando de 7 em 7. O outro de 12 em 12. O outro de 14. Ele deve ter dado uma opinião para lá e para cá. Mas um chegou numa conclusão. Gente, é melhor colocar em ordem do que só ficar pensando o que fazer e nunca colocar em ordem segundo o mandato do Senhor. Não importa, 50, 50, 100, 100, não alteraria o resultado. Sabe o que alterou o resultado? Colocar em prática o comando que Deus deu, colocar em ordem, estabelecer ordem, conforme o propósito do Senhor. Deus nos dá criatividade para organizar o que Ele coloca nas nossas mãos. Mas eu e você precisamos organizar, colocar em prática. Tudo que nós organizamos cresce. O exemplo que eu posso dar parece bobo, tem aquele quartinho, ou um pedaço do quarto, ou do escritório, né, amor, lá em casa, que parece que está uma bagunça. A gente para organizar, a gente acha até espaço onde a gente nunca mais tinha visto espaço há tantos anos de tanta bagunça. Você pega uma bagunça, você dá ordem a ela, ok? A ordem que você dá para algo, aquilo faz crescer, aquilo se expande, aquilo tem melhor utilidade, maior utilidade. Nem que seja para você amanhã lembrar que aquilo está ali. Mas se ficar ali, jogado no caos, nunca ser mexido, nunca ser organizado, a coisa não vai funcionar. Ok? É um exemplo simples com relação à dívida bancária. Não adianta, no meio do ano, eu falar, pastor, o sal está vermelho, mas eu não vou nem olhar para ele, não. Deixa dar o dia 31 para o dia 1º, lá de dezembro para janeiro, vai que o milagre acontece, querido.
O milagre vai acontecer debaixo da sua gestão. O milagre vai acontecer debaixo da minha gestão, debaixo da nossa gestão. Nós precisamos dar ordem. Ao ponto que na parábola Jesus conta que o pastor soube que uma ovelha, 1% de algo foi perdido, porque ele tinha calculado os outros 100%. Se você não soubesse, eu não soubesse, nós não tivemos colocado em ordem, organizar o que Deus tem nos confiado, seja em tudo na vida, a gente não vai saber a perda de 1%. Mas olha que interessante, o pastor deixou os 99% para ir atrás de 1% que se perdeu, porque uma vez que 1% é restaurado, todo o restante estará sendo bem cuidado também. Ok? Isso é 100 para 1. Depois ele fala da dracma, eram 10. Né? Ele continua contando, era a ovelha perdida, era a dracma que se perdeu em casa. A dracma era 1 para 10, era 10%. Quem tolera uma hora vai passar pelo 10. Ok? Mas quando você cuida do 1, você também resgata do 10. E aí é estabelecido o 100%. O valor está no 100%. Né? O valor máximo está no 100%. Mas isso só acontece quando nós colocamos ordem sobre aquilo que o Senhor nos confiou como seu propósito. O que Deus tem te colocado? Satanás quer falar nos seus ouvidos que é pouco que Deus tem te dado. Mas isso é mentira de Satanás. Você pode olhar para suas mãos aí uns 10 segundos, uns 20 segundos. Olha para suas mãos. Queridos, há tanta coisa que Deus tem confiado nas suas mãos. Sua identidade, autoridade para representá-lo, bens, né, quem você é, sua reputação, relacionamentos, tantos recursos está nas suas mãos, não de qualquer jeito, mas Ele abençoou o que Ele te entregou. Agora você precisa continuar colocando ordem através das suas mãos. Porque quando você organiza, ou continuar organizando, ou começar a organizar, isso vai crescer e se expandir. Isso vai frutificar através das suas mãos. Jesus diz antes do milagre, coloque em ordem. Eles colocaram de 50 em 50, de 100 em 100. O pano de fundo dos milagres estava preparado. Agora tinha um terceiro elemento. Vem cá, continuando aqui no versículo de número 40, nós lemos, né? Versículo 40, fizeram repartindo em grupo de 100 em 100, 50 em 50. Versículo 41, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo-os os céus, abençoou. Olha o detalhe, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. Jesus, ele deu graças, né, com o alimento nas mãos, ele clamou pelo propósito. Ele foi lá e deu ordem aos discípulos para dar ordem à multidão. Aí Jesus então pega o pão e começa a jogar para cima. Recebe aí, multidão. Não. O que Jesus faz? Ele dá na mão dos discípulos. E os discípulos, as multidões. 12 puderam sustentar mais de 15, ou por volta de 15 mil pessoas. Por que foi tão eficaz? Porque tinha ordem. Agora, por que foi tão eficaz? Porque Jesus não fez sozinho. Jesus arrumou colaboradores para cumprir a visão que o Pai tinha colocado no seu coração. Qual é o terceiro item? Arrume colaboradores. O que Deus tem te dado como projeto? O que Deus tem te dado como estratégia? O que Deus tem te dado como sonho? O que Deus tem te dado para avanço, para crescimento? Deus te deu uma célula? Não lidera sozinho. Você vai precisar de um anfitrião. Tem gente que gosta de ser, né? Dá certo também, mas não vai dar certo depois de um certo ponto. A pessoa quer liderar, quer ser um anfitrião, ele quer ser um visitante. Ele vai ser um vai ser o outro, que vai ser o outro, que vai ser o outro. Eu quero dizer, arrume colaboradores. Tem 4 pessoas numa casa, descobriram que a conta de luz está cara. Adianta só um usar menos chapinha? Só um tomar menos banho? Só um desligar a luz quando sai do cômodo? Não adianta, a economia vai ser pequena. Se de 4, uma só estiver movido por uma visão, por exemplo, de economia, não vai trazer tanto resultado. Mas se os 4 se comprometerem em fazer juntos, essa conta de energia ela vai descer, não só pela descida aí do imposto do governo, mas ela vai descer pela prática da economia em conjunto. Deixa eu te falar uma coisa, o que Deus te entregou é maior do que você mesmo. Porque a visão de Deus para as nossas vidas, ela sempre é maior do que nós mesmos quando indivíduos. Por isso nós precisamos de fazer no coletivo. Talvez a recepção do sonho individual. José recebeu um sonho, mas ele viveu uma vida inteira sabendo que Deus faria outros cooperarem com o sonho que ele entregou para ele, porque o sonho era maior do que ele mesmo. Ok? O sonho que Deus te deu é maior do que você, é maior do que eu, é maior do que nós. Se nós quisermos fazer sozinhos, a gente vai limitar a realização do sonho, porque se ele é maior do que nós, precisa de ter outras pessoas. Então eu e você temos que parar para clamar pela bênção. Nós temos que ir organizando,
mas nós temos que arrumar colaboradores para cooperar com aquilo que Deus colocou para nós executarmos. Você tem colaborador suficiente para esse projeto que Deus te deu? Se não, gasta um tempo em oração, no network, em relacionamento, em dizer me ajuda, né? Às vezes falta gente humildade para dizer me ajuda, eu preciso de você, ou falta crença para dizer olha o projeto que Deus me deu. É lindo, é claro. A gente fica, é só uma ideiazinha, é só um projetozinho, que nada, irmão. Se for descida de uma conta na casa, já vai ajudar nas férias da família no ano inteiro. Entende? Do ano, entende? É algo que uma vez realizado se torna grande. Não diminua aquilo que Deus te deu, pelo contrário, é maior do que você. Você e eu precisamos arrumar colaboradores. Jesus gastou esse tempo, ele podia ter salvo o mundo sozinho. Poderia ou não poderia? Vou para a cruz lá, me leva logo. Não, ele ficou 3 anos e meio cuidando de 12, de 70, selecionando pessoas na multidão para transmitir a visão ao coração, para que outros fossem colaboradores e depois fizessem a expansão ou a continuação daquilo que ele começou a fazer. Ok? Pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer, não faça sozinho. Não, me ajuda aí, gente. Não faça sozinho. A visão é maior do que você. Olha no olho dele, a visão é maior do que você. Olha no olho dele aí, dela. Olha para o outro vizinho para não ficar com ciúme aí, ó. A visão é maior do que você. Fala com ele, arrume colaboradores. Amém? Não faça sozinho, arrume colaboradores. Mas com esses colaboradores você vai ver aquilo que Deus te entregou, né? Vai ser tão maravilhosa a realização. E você ainda vai ter outros para poder compartilhar também do sucesso. Quantos cestos sobraram dessa multiplicação? Você vai lembrar quantos cestos sobraram? 5 pães e 2 peixinhos erguidos aos céus, distribuídos à multidão. Quantos cestos sobraram? Qual era o número dos discípulos? Cada colaborador levou em abundância a sua parte do milagre, porque estava ali vivendo o que Deus tinha confiado nas suas mãos. Não tenha medo de convidar ou de convocar, porque também vão fazer parte do sucesso. Ok? Clame pelo propósito, organize e arrume colaboradores. É tempo de organizar, de dar ordem, de colocar o propósito, de reconhecer o propósito sobre aquilo que Deus tem nos confiado. Segundo princípio, para nós crescermos, né? Princípios que nos fazem crescer, é o princípio da preparação. Pensa que esse aqui, quem é o especialista aqui é o pastor Leandro. Ele ama esse texto, ele faz muito bem. E eu posso dizer, se prepare, ande à altura do seu milagre, antes mesmo dele acontecer. Ok? A Bíblia diz em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que ainda, o fato daquilo que não se viu. Queridos, a fé não é concreta, quer dizer, ela não é palpável ou visível. Se já fosse visível ou palpável, a gente não precisava crer pelaquilo que ainda vai acontecer. Nós cremos que já aconteceu no nosso espírito, segundo a palavra de Deus. Nós precisamos antecipar, ou a preparação é uma antecipação do milagre de Deus na nossa vida. E eu posso dizer, agora eu vou ser um pouquinho mais pentecostal, que a preparação é como um imã de milagres de Deus para as nossas vidas. Quanto mais nós nos preparamos, estamos clamando ao céu, pode entregar, Senhor, pode derramar, Senhor, pode nos tocar, Senhor, pode nos confiar o seu milagre, porque nós não vamos desperdiçar, estamos preparando, e a preparação é um atrativo, é o que atrai, é um imã, né, uma forma de esperar o milagre de Deus da forma correta. O texto é esse, 2 Reis, capítulo 4. Vem comigo aí, conecte-se comigo nesse texto aí, por gentileza. 2 Reis, capítulo 4. Versículo de número 1, você vai lembrar dessa viúva que viveu uma multiplicação linda, mas o profeta, né, quando ele representa a Deus, a voz de Deus através do profeta, vai ensinar que antes do milagre acontecer, precisa haver preparação, ok? 2 Reis capítulo 4, versículo 1, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Olha a primeira resposta dessa viúva. É muitas vezes o que a gente diz, né? Tua serva não tem nada em casa. A gente não tem nada, gente. Nós temos muita coisa, porque o que Deus nos dá já é muito.
né? Seja um grãozinho de mostarda. Mas se o Senhor nos confiou conforme o seu propósito, é chave para grandes milagres de Deus na nossa vida, hein? Fica ligado aí, hein? Aí ele diz, não tem nada? Como que não tem nada? Ela diz, senão uma botija de azeite. É tudo que precisamos. O lugar do depósito de Deus nas nossas vidas. Mas vamos lá, versículo 3. Então disse ele, vai, pede emprestado airfries, né? Vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Em todas aquelas vasilhas. Quantas vasilhas o profeta diz para pegar? Todas. Ou quer dizer, vai e pede o máximo que você puder. Vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, disponíveis e não poucas. Versículo 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas. O que acabou não foi o azeite, foi a vasilha. Ó. Cheia as vasilhas. Disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. E ele respondeu, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus que disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e dos teus filhos, e vivei do resto. Oh, glória! Foi tanta coisa que ela pôde viver ainda do resto. Então, maravilhoso. Pagou a dívida e ainda deu crédito para que ela pudesse viver suprida junto com a sua casa. Olha que coisa linda. Ele não disse assim, ó, o azeite que você, a botija que você tem em casa. Eu vou aqui dizer, haja multiplicação de azeite, vai acontecer a multiplicação de azeite. Não foi essa a direção. Deus colocou no coração do profeta, diz a ela, para arrumar vasilhas na sua vizinhança. Vasilhas vazias e não poucas vasilhas. Primeiro que nós temos aqui um pano de fundo interessante. Vasilha não, naquela época não era igual hoje, ok? Não é uma panela que você chega no mercado e, né, quase qualquer valor você compra. Eu sei que as boas são caras, né? Mas assim, a gente consegue comprar vasilha hoje com muito mais facilidade. Naquela época não, era tudo artesanal, tinha o seu custo, o seu preço muito maior. Imagina que ela está pedindo emprestadas airfries, daquela da última tecnologia, da Philips, sei lá, como é que é a mais cara lá, uns R$1.200, R$1.300, misericórdia. Ok? Imagina alguém te pedindo uma vasilha airfry da sua casa. Ou imagina você saindo na rua e pedindo vizinho por vizinho a airfry do vizinho. Primeiro tem que ter relacionamento, tem que ter confiança. Note o que eu vou dizer, tem que ter preparação. Ok? Preparação. Ela não saiu para convencer, o seu testemunho já convencia os vizinhos a poder confiar nela. Ela tinha uma preparação, ela tinha uma prévia do milagre. Ok? Hoje talvez você diz não a um pecado, achando que só Deus está vendo. É verdade, Deus está vendo. Mas existem vizinhos que estão vendo o seu bom testemunho. E no dia que você vai receber de Deus uma direção, o seu testemunho vai te fazer confiante a outros que vão poder entregar uma parte de recursos ou poder realmente ser, né, colaborador da visão que Deus tem para a sua vida através do seu testemunho. Se eu e você fôssemos buscar vasilhas vazias e não poucas na nossa vizinhança, vizinhança que eu digo no nosso relacionamento diário, será que as pessoas poderiam nos emprestar as suas vasilhas valiosas, úteis no dia a dia? Com o nosso bom testemunho, sim. Seu bom testemunho hoje é preparação para o milagre que Deus está, né, preparando para derramar sobre a sua vida. Ok? Ela foi então e pegar vasilhas e não poucas. O quanto de vasilhas ela pegou? Ela trouxe para casa, o profeta diz, fecha a porta. E ela pegou então do seu pouco, dentro daquela primeira, e começou a derramar na primeira vasilha, multiplicou. Derramar na segunda, multiplicou. Na terceira, multiplicou. Na quarta, multiplicou. Nós não sabemos quantas vasilhas foi. Mas eu quero que você veja, foram 10, foram 15, foram 20, foram 50, foram 200 vasilhas. Quantas foram? Quantas foram as vasilhas? Quantas foram aquelas que foram cheias pelo milagre da multiplicação do azeite naquela casa? Porque o quanto ela estava pegando vasilha, através do seu bom testemunho, foi a preparação, ou pano de fundo, para que o milagre da multiplicação do azeite acontecesse dentro do seu lar. Você está se preparando para o milagre de Deus? A sua preparação é o quanto vai poder tocar o milagre de Deus na sua vida. Ok? As pessoas estavam aqui no Carisma que Start na frente, aqui no Deep, no Go, né, no módulo 1, 2 e 3. O que é isso? Estão se preparando. Senhor, fala comigo. Senhor, me usa. Senhor, mais a minha mente mais focada na renovação.
da tua vontade. Senhor, estou aqui me preparando. O que é essa preparação? É algo instantâneo, é um estalar de Deus. Deus olhou e disse, é você. Não, é uma preparação. Mas quando Deus olha, a gente se preparando. Deus pode dizer, eu posso confiar a Ele, o milagre que eu já preparei aqui em cima, como uma resposta lá embaixo. E Deus faz isso. É um curso, é uma renovação de mente, é um relacionamento que se ajusta, ok? É uma organização do que Deus nos confia. É uma forma de nós dizermos, Senhor, pode derramar. Deus não é Deus de desperdício, mas quando nós nos preparamos, nós atraímos os milagres de Deus para as nossas vidas. Amém, gente? Quantos atraidores de milagres nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus. Prepare a sua vasilha. Antes do vinho novo, prepare odres novos. Deus disse, eu não coloco vinho novo Jesus disse, não coloca vinho novo em odres velhos. A gente, quer o conforto daquilo que já foi. E Deus está dizendo, renova tudo. Na sua renovação, eu vou trazer de novo. Eu vou trazer ainda mais, outra vez novo, aquilo que eu estou preparando para você. Ok? Mas nós estamos aqui nos preparando, dizendo, Senhor, tem vasilhas vazias, tem corações disponíveis. Eu ouvi uma frase de Deus esses dias, eu não preciso estar pronto, mas eu preciso estar em prontidão. Mas a minha prontidão é atrativo do milagre de Deus na minha vida, nas nossas vidas. Vasilhas antes do azeite, a organização em concordância com o crescimento. Enquanto o vinho não vem, ou está escasso, é tempo de preparar novos odres para receber o vinho novo de Deus. Amém? Terceiro princípio, então, para o crescimento. Estamos aqui, princípios que nos fazem crescer. E o terceiro princípio, preste atenção, é que a nossa organização humana, ela precisa tirar o máximo do potencial das oportunidades de Deus para nós. Porque Deus trabalha no princípio da lavoura. Vem comigo aqui para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Princípio da lavoura. Terceiro princípio que gera crescimento é o princípio da lavoura. O que é o princípio da lavoura? Deus escolheu na sua soberania fazer com que a terra cresça. Não só porque o que Ele semeou na criação, mas o que Ele semeou na criação chega ao seu máximo potencial quando tem o homem para cuidar da terra. Então a nossa cooperação, ela leva o potencial da terra, daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Somos cooperadores. A palavra cooperador, no original do grego, é a palavra sunergos. A palavra sunergos significa companheiros de trabalho. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Que Deus trabalha com o princípio da cooperação. Eu vou dizer com o coração ardente, porque começa em mim essa exortação. Depois eu posso transmitir para alguém que está prestando atenção nisso aqui. Uma parte do que Deus tem nos dado, nós temos vivido 100%. Uma parte do que Deus tem nos dado, ou nos proposto, nós estamos, um passo, ou como é que eu posso dizer? Um passo. Nós temos um passo de viver, mas esse passo às vezes tem dias, meses, anos que não acontece. Porque o nome desse passo se chama obediência, em cooperação, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vou falar um pouco mais simples. Tem coisas que Deus já colocou nas nossas mãos, ou proporcionou para as nossas vidas, e não tem tanto a ver com a nossa cooperação. Você vai fazer sol amanhã, a gente não consegue mudar isso. Se vai chover amanhã, a gente não consegue mudar isso. A temperatura, a gente se protege dela, ou aumenta ela, ou diminui ela, mas a gente não consegue, de forma geral, mexer naquilo que ainda está na regência soberana de Deus. Mas uma boa parte do que Deus faz, Ele escolheu fazer através da nossa cooperação. Alguém já disse de uma forma tão feliz que a obra de Deus é feita com 4 mãos. As 2 de Deus e as nossas 2. Eu tenho certeza que as 2 de Deus não falham. E as nossas 2? Aonde estão? Entende? Jesus mesmo diz para uma igreja, não é para um não cristão, é para uma igreja. Apocalipse 3:20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Queridos, eu posso dizer de forma muito clara que ninguém que está aqui dentro nos acompanhando agora, no nosso canal lindo do YouTube, não está ouvindo a voz de Deus. Se você está aqui, é porque você foi atraído para a voz de Deus e você foi atraído para ouvir ainda mais a voz de Deus. Por isso nós estamos aqui juntos, como ovelhas no aprisco do Senhor, para ouvir a voz do nosso bom pastor, que é Cristo. Agora, olha só,
Se alguém ouvir a minha voz, e precisa agora da ação, e abrir a porta. Há áreas da minha vida que eu estou com a porta escancarada para Jesus. Ele fala e rapidamente eu respondo. Há áreas da minha vida que Jesus fala, eu demoro para responder. Será que eu sou o único aqui? Tomara que eu seja o único. Tomara, Deus, que eu seja o único. Mas talvez eu não seja. Há áreas da nossa vida que o próprio Senhor está esperando de nós o tempo da nossa interação, o tempo da nossa obediência, o tempo da nossa resposta, o tempo de nós falarmos assim, Senhor, é para marchar, então eu me levanto para marchar, eu não vou colocar desculpa diante daquilo que está colocando em desculpa aquilo que está diante de mim. Imagina se Moisés orasse ao Senhor, lembra daquela pressão? Saíram da terra do Egito, estão ali agora diante do Mar Vermelho, e aí os carros de Faraó estão vindo para exterminar o povo, eles estão ali diante do Mar Vermelho, o povo apavora, diz, Moisés, ora a Deus, a resposta de Deus é, diz ao meu povo que marche. Aí Moisés ouvisse assim, que Deus, marchar? O senhor não está entendendo, o senhor não está olhando para baixo, não. A geografia tem um mar daqui na frente, e eu não consigo nadar com esse povo todo. Imagina se fosse só intelectual a resposta de Moisés. Ele estava lá até hoje. E estava todo mundo, ou exterminado pelo exército de Faraó, todo mundo afogado no Mar Vermelho, querendo boiar. Não, afogado não, porque se fosse para frente, como for, ia abrir. Estava todo mundo lá exterminado por Faraó. Entende? Não é aqui que nós respondemos a Deus, é no nosso coração. Dizendo, Senhor, maior do que eu posso raciocinar, é a palavra que eu preciso obedecer. Maior do que a estratégia que eu estou ouvindo e percebendo, é a direção que o Senhor está dando em fé, que é que eu possa avançar sobre a palavra que é mais firme do que aquilo que os meus olhos podem ver. E é isso que nós precisamos entrar, nesse nível de confiança ao Senhor. Provérbios 3:5 diz, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheçam em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que é reconhecê-lo em todos os caminhos? É dizer, Senhor, eu vou nessa área pelo caminho da Tua instrução. Eu vou conforme a Tua palavra. Eu vou segundo a Tua direção. E quando nós fazemos isso, gente, a nossa parte é obedecer. A parte de Deus é colocar chão onde não tem chão, é abrir porta onde não tem porta, é abrir mar quando ele está fechado, é ressuscitar a filha, né, de Jairo ali, é ressuscitar dizendo, vem para fora, é colocar paralítico no movimento. A parte dele é realizar o milagre. A nossa parte é em obediência sermos cooperadores daquilo que ele está fazendo através de nós. Tem coisa que ele não vai fazer. Preste atenção no que eu vou dizer. Não assusta com o pastor, não. Vai parecer heresia. Mas mesmo que seja a vontade de Deus, uma parte da vontade de Deus pode estar comprometida, se nós não quisermos interagir com essa parte em obediência. Uma parte é soberania. Vai acordar amanhã. Ele falou, vai acordar, vai acordar. Se amanhã for o dia do fim do tempo também, vai ser o fim do tempo. Não adianta que a gente faça. Ok? Se amanhã é o dia do Senhor, e vai todo mundo ser arrebatado e começa o dia, acabou. Não tem jeito. Ok? Mas se ele disser amanhã nasce o sol, vai nascer o sol. Mas tem coisa que é da vontade dele para nós, que vai acontecer na nossa interação, no nosso desenrolar. Pastor, nós estamos sendo senhores sobre ele? Não, não é isso não. Mas ele, na sua soberania, ele escolheu fazer também através da nossa cooperação. Ok? Foi isso que ele fez quando ele, podemos dizer que ele em amor se comprometeu tanto consigo, quando ele, ao terceiro homem, diz, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Os anjos falaram, Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vocês estão sabendo o que vocês estão fazendo? Ao fazer o homem imagem e semelhança, eles vão ter poder de decisão, eles vão ter poder de interação. É isso mesmo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é isso mesmo. Eles vão viver a minha vontade, eles vão interagir com aquilo que eu sou e aquilo que eu vou colocar diante deles para ser também. Amém? Dispostos então a fazer parte da lavoura do Senhor? A obra de Deus, nós somos cooperadores, nós somos companheiros de trabalho. Eu e você estamos aqui para quê? Para cooperar com o que Deus está fazendo. Me ajuda a pregar para esse irmão aí que já está no último tópico. Ó. Fale com ele aí. Coopere. Como profeta, gente, vai, como profetiza. Coopere com o que Deus já está fazendo. Vira para o vizinho, o outro aí para não ficar com ciúme. Coopere com o que Deus já está fazendo. O pessoal do louvor vem cooperar comigo aqui, que nós já vamos concluir. Coopere no seu dia a dia com o que Deus já está fazendo.
Você acredita que você acorda primeiro do que Deus? Você acorda e Deus está dormindo? Você acredita nisso? Não, claro que não. Salmo 121, a Bíblia diz que Ele não dorme e Ele não tosqueneja. O que isso quer dizer? Que na hora que a gente abre o olhinho, pode ser cedinho, Deus já está acordado. Ele não dorme nem tosqueneja. Então não é Ele que precisa nos ouvir para ver se Ele vai entrar na nossa agenda, mas somos nós que precisamos ouvir a Ele desde cedo, para que nós venhamos a entrar na agenda dEle e dizer: Deus, a tua agenda já está pronta, deixa eu interagir contigo, deixa eu abraçar com o Senhor, deixa eu viver tudo que o Senhor preparou para mim nesse dia. Eu e você somos cooperadores de Deus. Não estava no script não, mas eu lembrei, eu escrevi isso há uns anos atrás no artigo, e lembrei, estava lá lendo a Bíblia, Gálatas 2:20 diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto eu estou lendo, Deus falou assim: lembra o que é o eu? Aí eu fui lá com, 9 anos de idade, 13, 12, que a gente aprende isso, gramática portuguesa. Aí fui lá na minha mente, o que é o eu? Pronome pessoal do caso reto. O que o pronome pessoal do caso reto faz numa frase? Ele é o sujeito principal da frase, ele é o autor da frase. Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive. O que é o mim na gramática portuguesa? Pronome pessoal do caso oblíquo. Ele é o objeto da frase, quer dizer, ele recebe a ação, ele é cooperador da ação do sujeito. Paulo está dizendo: quando eu encontrei com Jesus, já não vivo, eu já não sou o principal sujeito da minha história, mas Cristo vive em mim. Ele é o autor principal, sujeito, e eu estou como complemento da história dele aqui na terra. Cooperadores de Deus, confiando no autor. Estamos aqui para escrever junto com ele uma história linda de amor, de testemunho. E o último princípio de crescimento, é o princípio da excelência. Excelência nem sempre é termos o melhor nas mãos, mas sim fazermos o melhor com aquilo que temos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. E é uma marca da nossa igreja, e nós vamos a cada dia afiar o nosso machado para andar à altura disso, queridos. Hoje minha esposa, pôde ver, testemunhar que semana passada, no sábado passado, nós tivemos aqui um treinamento do Ministério Kids, e foi mais de 35 pessoas aqui no Ministério Kids fazendo um curso com a pastora Marina lá da sede. E aí fizeram o curso, foi lindo, foi uma benção. 1 hora de reunião, mais 2 de treinamento, 3 horas aqui à tarde nós passamos, foi lindo, foi gostoso. Hoje veio as fotinhas da turma da manhã, da noite vai ser melhor ainda. Então tão bom quanto. De manhã estava lá as fotinhas de coisas criativas que foi melhorada durante essa semana por causa do treinamento da semana passada. Nós somos um povo de excelência, porque buscamos no Senhor e na palavra um modelo de excelência, Não é ter o melhor, talvez a gente não tenha naquele momento, mas é fazer o melhor com aquilo que temos nas nossas mãos. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10 diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Dê o seu melhor, entrega o seu melhor, dê o seu tudo, seja intencional, seja intenso, seja fiel naquilo que Ele te prometeu, naquilo que Ele te confiou, naquilo que Ele já te autorizou a viver. Tudo quanto tiver, pastor, preciso de um conselho essa semana, vou te dar. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. Olha só o frio, olha o gelo que dá na espinha, ó. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Misericórdia. Então vamos aproveitar enquanto a gente está vivo aqui na terra. Mas lá no porvir a gente vai levar as nossas obras também, que glorificaram o nosso Deus. Qual o conselho da semana? Tudo quanto tiver a fazer as mãos, faze-o conforme as suas forças. Excelência é fazer o melhor com o que vem nas nossas mãos, com as ferramentas disponíveis, com os recursos que você tem. E eu quero encerrar com esse versículo aqui, Marcos capítulo 7, versículo 37. É esse aqui. A gente conclui porque é o estilo de vida do nosso Senhor, é o modelo que Ele deixou para nós, e o modelo que a natureza dele produz em nós. Ok? Ah, pastor, eu sou muito isso, sou muito aquilo. Não, a gente é muito cristão, gente. A gente tem que parar de levar outros adjetivos. A gente tem que pegar o adjetivo: eu sou cristão, eu sou de Cristo, eu ando como Cristo, eu vivo como Cristo, eu respiro como Cristo. Entende? Eu vivo a partir da natureza de Cristo em mim.
Eu sou cristão, sou cristã, ok? Marcos 7,37, olha que bênção. Foram falar de Jesus, olha só. Foram escrever a maneira de vida de Jesus. Olha o que escreveram. Marcos 7,37. Maravilhavam-se sobremaneira dizendo. Olha o testemunho sobre Jesus, ó. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. A palavra bem aqui é a palavra kalos. Ela significa excelentemente, corretamente, de forma a não deixar espaço para reclamação. Como é que o nosso Cristo andou aqui na terra? Tudo ele tem feito esplendidamente. Tudo ele tem feito excelentemente. Tudo ele tem feito corretamente. Tudo ele tem feito de forma a não deixar espaço para reclamação. Aleluia, pelo estilo de vida de Cristo. Mas sabe o que a gente pode entender de algo tão lindo? Ele diz: quem crê em mim fará as mesmas obras e obras ainda, porque eu vou para o meu Pai. Ele está dizendo: eu vou como intercessor, mas eu habitarei em vocês através do meu Espírito. A minha natureza estará com vocês, a minha palavra orientará vocês. Então, assim como eu andei, vocês também estão autorizados a andar. Quem nós somos, gente? Cristãos. Qual é o nosso estilo de vida? Fazer tudo esplendidamente bem, excelentemente bem, corretamente bem, de forma a não deixar espaço para reclamação. Excelência é um atributo do nosso Deus, portanto deve ser uma marca nossa também. Fique de pé no seu lugar, vamos orar, louvar mais uma vez ao Senhor. E nesse louvor deixar com que a palavra seja aplicada ainda mais em nosso coração. Pai, te louvamos nessa noite, Senhor, e pela tua palavra aprendemos princípios para o crescimento. Não é tempo de minguarmos, não é tempo de desistirmos, não é tempo de retrocedermos, não é tempo de pararmos em um lugar e ficar nesse lugar o resto do ano inteiro. Não, estamos encarando o segundo semestre como o Senhor tem nos convocado para crescermos em Ti. Por isso nessa noite nós tomamos posse, Senhor, ó Deus, tomamos posse pela fé do princípio da organização. Estamos aqui, Pai, para usar essa ferramenta, clamar pelo propósito de tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue nas mãos e dos relacionamentos que tem nos autorizado a viver. Traz a clareza, o teu propósito para nós, para que possamos organizar e pôr em ordem a partir do propósito do Senhor. E também, Senhor, não vamos fazer isso sozinhos, nós vamos arrumar colaboradores. Espírito Santo, traga agora pessoas que o meu irmão, a minha irmã precisa colocar dentro do projeto, precisa tomar um café para compartilhar, uma conversa dentro de casa, Senhor, no trabalho, na igreja, no dia a dia. Senhor, nos mostra os colaboradores que o Senhor também já colocou, Pai, prontos para fazer parte da visão que o Senhor tem nos colocado, nos entregue, nos autorizado para viver. Estamos aqui também, Pai, como povo de fé, para viver o princípio da preparação. Nesse segundo semestre é tempo de milagres em dobro, Senhor. Assim como Elias viveu uma porção, Eliseu viveu duas. Quem está nos ensinando aqui é o Senhor através do profeta Eliseu. Segundo semestre é milagre dobrado, é realização no Senhor dobrada, é intervenção divina dobrada, é cooperação nossa com o Senhor dobrado. Por isso entramos em preparação para vivermos no mínimo o dobro nesse segundo semestre de 2022, o ano da vitória. Senhor, estamos aqui colocando as nossas mãos diante do Senhor, para dizer que o princípio da cooperação se cumpre nas nossas vidas, como indivíduos, como família, como igreja local. O Senhor conta conosco, eis-nos aqui. O Senhor nos prepara, envia-nos a nós, passa por nós, sim, Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, mas mesmo do pó o Senhor levanta colaboradores. Mesmo do pó o Senhor levanta companheiros de realização. Mesmo do pó o Senhor levanta em nós, Senhor, e através de nós, companheiros dos teus milagres nessa terra. Eis-nos aqui, conta conosco, estamos na tua lista, Senhor, em nome de Jesus. E também a tua natureza que está em nós, Pai, vai nos fazer viver a cada dia de forma excelente, de forma esplêndida, a não deixar rastros, Senhor, a viver conforme o teu modelo de vida. Nos faça, Senhor, conscientes do depósito
depósito que o Senhor colocou dentro de nós, da tua palavra, do teu espírito, da vida de Deus nas nossas vidas, para que a cada dia manifestemos diante dos homens a grandeza da natureza do Deus que habita em nós. Se excelência é um traço do teu caráter, excelência é um atributo dos teus filhos diariamente também. Se nós oramos, ó Pai, e queremos selar esse momento com essa canção, esse derramar do Senhor, em nome de Jesus. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Igreja, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Mais forte que o Senhor. Aleluia. 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 Deus liberou chave de vitórias para as nossas vidas. Tantas vezes nós acreditamos que o que nós precisamos são de portas, mas o que nós precisamos são das chaves. Portas existem muitas, mas a porta que Deus quer abrir na nossa vida, a chave está na mão dele. E hoje foi liberada uma chave dessa. Essa palavra veio ao meu, veio ao seu coração, porque o Senhor quer que nós nos organizemos em torno do propósito dele, porque ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Amém? Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor, você pode glorificar o nome dele. Aleluia! Nós adoramos ao Senhor. Aleluia! Aleluia!
Antes de encerrarmos o culto, nós não poderíamos deixar de fazer uma oração tão especial. Eu gostaria que você que se sentiu tocado por essa palavra, e mais do que isso, você sentiu Deus te chamando para se organizar a vida nele. Porque, queridos, não adianta nada nós organizarmos a nossa agenda, organizarmos os nossos compromissos, se nós não tivermos um compromisso firme com Jesus. Se nós não organizarmos a nossa vida nele e para ele. Eu tenho certeza que muitas pessoas saem daqui nessa noite com o coração ardendo para viver essa palavra. E o que nós precisamos é vivê-la em Cristo. Por isso, se você não aceitou Jesus ainda, se você ainda não fez uma oração de entrega, se você talvez veio no culto hoje e disse: Senhor, eu estou indo porque eu estou afastado, eu estou distante, eu quero voltar. Se você ainda não fez essa oração de reconciliação, não vá embora sem fazer. Por isso eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e orar comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu recebi mais uma vez uma palavra do Senhor para o meu coração. Mas, Senhor Jesus, este coração que o Senhor alcançou, eu quero entregar em tuas mãos. E eu te convido, Senhor Jesus, venha habitar em meu coração, porque eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E eu, Senhor, que estive nos teus caminhos, mas me esfriei, me desviei dele, hoje, arrependido, eu volto para viver contigo tudo aquilo que o Senhor tem para mim, no nome de Jesus, amém. Ainda com os olhos fechados, todos com os olhos fechados, você que fez essa oração, acompanhando comigo, mas que ardeu no seu coração, como uma verdade que você esteve dizendo para o Senhor enquanto orava, eu queria que você levantasse uma de suas mãos, onde você está. Você que aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador, que não quer sair daqui sem tê-lo em seu coração, habitando em você. Glória a Deus, a irmã ali. Alguém mais, irmãos? Você que decide reconciliar com o Senhor nessa noite, entrega a sua vida a Jesus mais uma vez, dizendo: Senhor, eu arrependido volto. Eu arrependido volto para nunca mais sair da tua presença. Levanta as suas mãos, uma de suas mãos, se você se identifica com essa oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus que os irmãos já fizeram essa oração de entrega e caminham com o Senhor. Glória a Deus, porque nós temos uma igreja que vive também uma vida de arrependimento diante do Pai, reconhecendo que sem Ele nós não somos nada. Glória a Deus pela irmã que mais uma vez entrega a sua vida ao Senhor. E no final eu gostaria que o Diaco chegasse até ela, conversasse, pegasse os dados dela, e nós vamos encerrar o culto celebrando mais essa vitória da palavra de Deus em nosso coração e do nosso coração entregue ao Senhor. Amém? Você pode estender as suas mãos. Aleluia. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre toda a tua casa, no nome de Jesus. Vai em casa, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.